Bastidores. Testando o som. Meu Deus. Funcionou agora. Olá, pessoas. No vídeo de hoje, brincadeira. Hoje a gente vai fazer um vídeo descobrindo como é que a gente derruba o Xandinho de Moraes. É um patrocínio de Voz da Minha Cabeça, porque eu decidi que eu queria descobrir como é que a gente vai fazer. Apesar de que é possível que ele me derrube antes de eu tentar derrubá-lo, né? Até porque é do jeito que tá. Mas se isso acontecer, considerando que eu me enquadro como uma cidadã comum gravando vídeos na internet do meu direito pessoal de liberdade de expressão, a gente vai saber que certas pessoas, não quero citar, é tipo aquela pessoa que a gente não cita nomes, não pode ser falada, nome que a gente não diz na internet, mas aí ele vai ter razão, e isso vai ser muito triste de admitir, porque a gente não gosta dessa pessoa, né? Só pra ficar mais claro, eu estou me referindo de um certo exilado político que foi parar nos Estados Unidos por conta do... Esse cara aí. Enfim, vamos descobrir como é que a gente derruba ele. Não que eu me compadeça dessa pessoa, mas porque realmente me estressou o fato de que o cara parece que não dorme e enche o saco pra caramba de todo mundo toda hora. E é isso que a gente vê quando uma pessoa tem poder. Não, brincadeira, não é esse o caso. Primeiro, a gente precisa saber quem é o fulaninho, né? Então vamos lá, o que a Wikipedia me diz? Jurista, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele é o atual ministro do STF. O que acontece? Eu não sei quem ele é. Por quê? Porque não se pode saber de tudo. Mas eu sabia que ele era um ministro, provavelmente do STF. Só que, o que o STF faz, não é mesmo? Então vamos lá. STF, Supremo Tribunal Federal. Pelo nome a gente conclui que ele é o Supremo. Ou seja, quem está acima. Existe uma hierarquia na presidência. Se o presidente for deposto, for impeachmentado, o vice vai assumir. Se não tiver um vice, se o vice for impeachmentado, provavelmente o ministro do STF vai assumir. Eu não sei na ordem se vai automaticamente para o ministro do STF ou se passa por um outro ministro antes, mas deve significar alguma coisa. Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal é a instância superior à última instância do Poder Judiciário brasileiro, que acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal. Tem dessas. Também me assustei, desculpa. Também levei um susto. Começamos por aí. Quando... Sua função fundamental é servir como guardião da Constituição Federal, isso vai ser importante, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça das suas provisões. Das suas decisões, não cabe recurso nenhum a nenhum outro tribunal. Perdão. Foi criada após a independência do Brasil. 11 juízes do tribunal são chamados de ministros, apesar de o cargo não ter nenhuma semelhança com ministros do Poder Executivo, e eles são nomeados pelo presidente da República. Eu não sei se vocês sabem, eu também não sei, na verdade, por quê? Porque não é um tema que estou familiarizada, por isso que a gente está estudando aqui juntos. Porque a gente precisa derrubar alguém, a gente precisa saber quem a gente quer derrubar. Brincadeira, eu não quero derrubar ninguém, é só porque às vezes eu me sinto inconformada e eu acho que seria uma boa. Mas não foi o atual presidente, isso no dia 30 de agosto, 30/8 de 2024. Não foi o atual presidente que nomeou o tal do de Moraes. Logo, o que acontece?
são nomeados pelo presidente da República, devendo ser aprovados pelo Senado Federal. Sem mandato fixo, o limite máximo é a aposentadoria compulsória, ao atingirem 75 anos. Ou seja, não tem uma determinação de tempo, não tem um mandato fixo que vai dizer quanto tempo aquela pessoa vai ficar no poder. E eles vão ser tirados por aposentadoria compulsória que ocorre aos 75 anos. Mas fora isso, deve ser um rolê tirar alguém do poder do STF. E aí eu não sei se entra impeachment ou alguma coisa assim, porque eu não cheguei nessa parte. E eu acho que não vou. Não. Olha, estou começando a cogitar. O que a gente pode fazer? A gente pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? Vamos descobrir agora. O que vamos fazer hoje, sério? Vamos derrubar o Alexandre de Moraes. Licença, eu vou afastar vocês aqui porque eu não consigo abrir uma nova guia, porque vocês estão em cima do meu navegador. Obrigada. O ministro do STF pode sofrer impeachment. Para quem não sabe escrever impeachment, impeachment. Impeachment, né? Não sei. Estadão. Impeachment de ministro. Eu não vou conseguir ler porque precisa pagar R$2 e eu não tenho. Vamos voltar. Essa tela não tá cheia, eu preciso maximizar. Olha que palavra chique que eu estou usando só porque eu estou falando com pessoas em um termo intelectual, já que eu estou precisando. É possível o impeachment do ministro do STF, Jus Brasil. Sim, a resposta é sim. A explicação é simples, lei 1074/50, a famosa lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade, seu processo de julgamento, as autoridades que podem ser processadas e quem pode denunciar. Quem pode denunciar o Alexandre? Brincadeira. É o fulaninho de Moraes. Brincadeira, gente. Que isso? Os crimes definidos nessa lei, quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda de cargo, com inabilitação até 5 anos. Certo. Compete privativamente ao Senado Federal processar ou julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeita na causa. Exercer atividade político-partidária e ser patentemente decisivo. Eu não sou analfabeta, eu só não consigo ler aqui porque meu óculos está desatualizado e eu vou trocar assim que eu tiver minha consulta daqui a 10 minutos. Brincadeira. Não, é ser patentemente decidioso no cumprimento de deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. A gente pode classificar o Alexandre de Moraes como um alterador, por qualquer forma, exceto por via de recurso, da decisão do voto já proferida em sessão do tribunal? Não necessariamente, porque a gente tá falando de decisões que ele tirou da cabeça dele pra fazer, pra definir, ele mesmo aprovou e pronto, porque ele é o Poder Supremo Tribunal Federal, que é o nome já diz, e STF fechou.
Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. Certo. O Alexandre de Moraes, ele é político-partidário em alguma das suas ações? Se a gente considerar que a maioria das ações dele são extremamente direcionadas a pessoas realmente político-partidárias, o que é político-partidário? Eu não sei, eu tenho uma ideia, mas eu não vou saber responder. Então vamos pesquisar no Google, que é o pai da sabedoria atual, porém não por muito tempo, até porque o Google também erra, e ele errou. Político-partidário. Atividade de cunho político-partidário ou personalista. É uma atividade cujo objetivo, ainda que indireto, seja a promoção de uma pessoa, um partido político ou uma ideologia partidária, bem como que infringe o artigo de número 37, parágrafo 1º da Constituição de 1988. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Se a gente pensar que um grupo específico está sendo censurado, não considero a palavra censura, até porque o STF tem a missão de fazer com que haja leis que auxiliem no desenvolvimento pessoal de cada ser humano brasileiro que existe. Mas se ele cisma com uma coisa e toda hora ele enche o saco, ele está sendo político partidário? Não estou dizendo que sim. Eu não sei se ele está sendo político partidário. Estou apenas indagando o fator de que, será que está? Será que não está? E eu acho que eu não sei dizer se ele está sendo político partidário. Mas aí vamos para parte 1. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Então, se a gente considerar todos os últimos julgamentos do STF, todas as últimas liminares, sei lá como é que fala, quesitos, coisas que imporam em qualquer um que foi imposto, tem um padrão de coisas acontecendo. Até porque são coisas que antes ninguém ligava. Então, são atitudes suspeitas, talvez. Ou o cara só não sabe o que ele tá fazendo e decide fazer as coisas do jeito dele porque ele quer. Que é uma questão também, porque se ele não sabe o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo lá? Ele só tem um pouquinho de poder e ele quer brincar. Falando de um termo geral, antes de eu saber quem era Alexandre de Moraes, sei lá, 20 dias atrás. Mas assim que ele surgiu na mídia por sei lá quantas coisas que ele fez, eu não tinha a capacidade de sentir qualquer coisa, mas agora eu tenho, porque ele tocou tanto nessa tecla que alguma coisa tem que estar errada. Então, despertou a minha atenção e pode ser que desperte de alguém. Então, o que será que tá errado? Talvez esteja não tenha nada errado, mas é chato. É chato ter que ver essas coisas todos os dias e ficar lá, ai, pipipi, papapó, quem está por trás? Ele. Chato pra brincadeira. Eu corro o risco de ser presa? Google pesquisa. Enfim. Proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Ser patentemente delicioso no cumprimento de deveres do cargo. Eu acho que das duas, uma. Ou das 5, 2. Porque dos 5 indícios, 2 talvez se enquadrem, que foram os que eu falei, os outros eu só ignorei. Quem pode denunciar caso haja indício de prática de algum desses crimes? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Eu, vocês, seus vizinhos, nada impede. Caso tenhamos provas práticas de alguma atitude delitiva por parte de algum ministro, conforme o artigo 41 da mesma lei do impeachment. Artigo 41. É permitido que a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República,
pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Responsabilidade. Fica claro que, seguindo os ritos legais definidos pela lei, os ministros da Suprema Corte podem sofrer um impeachment, e é notório que não é simples, até porque é um processo prolixo, apesar de necessário. E eu imagino que prolixo seja usado no sentido de que é o Supremo Tribunal. Então, é a última instância. Então, talvez não dê para recorrer. Então, muitas pessoas vão ter que julgar. Então, é necessário garantir os princípios constitucionais do devido processo legal. Concluindo, é possível. E devemos todos, como operadores e amantes do direito, cidadãos preocupados com o futuro do nosso país, observar a desdobra das delações. Isso eu encontrei no Jus Brasil. Tem um modelo de como funciona um pedido de impeachment para um ministro do STF. Mas agora a gente já sabe que é possível. E mudou alguma coisa na nossa vida? É isso que a gente vai saber. Porque pode ser que a gente ignore, porque é muito difícil, pode ser muito difícil de fazer. Ou pode ser que a gente decida se unir, como toda pessoa política que decide se juntar a grupos e... Nossa, vamos revolucionar o mundo. Eu só descobri que tem como. E eu acho que eu tô satisfeita com isso. Não tô satisfeita, não. Se alguém fizer por mim, eu não vou reclamar também. Brincadeira. Não, brincadeira. Não vou incentivar ou parecer que estou incentivando. Como fala? Incentivar? É isso, eu só queria trazer esse questionamento pra gente pensar que tem coisas que são chatas. Todo dia você tá lá na notícia, aí você quer se alienar, o cara tá lá enchendo o saco de novo. Pô, supera, descansa, dorme à noite, faz alguma coisa na sua vida, sei lá. É isso. Essa é a mensagem do dia, cidadãos.